Eu quero repartir uma palavra que está baseado no livro de Lucas, e não por coincidência, porque Lucas é médico, é um dos autores do Novo Testamento. Na verdade, é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas era grego e, além de médico, ele também era historiador. E, além de historiador, evangelista. E, além de médico, historiador e evangelista, provavelmente também era conhecedor da ciência náutica. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos e observar como ele menciona os termos técnicos da ciência náutica lá no capítulo 27 do livro de Atos. É uma coisa espetacular. Provavelmente ele passou junto com o apóstolo Paulo alguns naufrágios, uma vez que Lucas era um parceiro do apóstolo Paulo e médico particular do apóstolo Paulo, né? Muito, muito interessante. E acompanhando o apóstolo Paulo, cuidava do apóstolo Paulo, cuidava da saúde do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que Deus usava muitas vezes para curar os enfermos, precisava de um médico para cuidar dele, né? Então, nós convivemos com esse milagre permanente sobre nós, com a possibilidade do sobrenatural, mas com a responsabilidade do natural, e as duas coisas sempre andam juntas. Nós costumamos dizer aqui que seja com oração ou com aspirina, toda cura é divina. Amém, gente? A rima é proposital mesmo, né? Com oração ou com aspirina, toda cura é divina, porque o conhecimento para curar, o conhecimento para tratar, o conhecimento vem do alto. A palavra de Deus fala que tudo que é bom vem do alto. E nós temos absoluta certeza que há um manto sacerdotal sobre cada profissional de saúde, que isso é coisa de Deus, quer ele creia ou não. Quer um médico ou profissional de saúde creia ou não. Há algo de Deus no seu coração, há algo de Deus no seu trabalho, há uma característica sacerdotal na sua função, na sua profissão, e a gente louva muito a Deus por cada um de vocês. Abra a tua Bíblia então no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e eu tenho um texto aqui, um episódio em que acontecem duas curas. O evangelista Lucas, ele, por ser médico, ele trata das curas de uma maneira muito singular. Até alguns termos que ele usa, ele só o usa porque era médico, diferente de Mateus e Marcos, mas a visão de médico que ele tinha de muitas das enfermidades de pessoas que foram curadas por Jesus, é bem peculiar, bem interessante. E há muitos registros de cura ali no Evangelho de Lucas. Eu quero ler dois desses, porque há uma cura dentro de outra cura, né? Jesus se movimenta para curar a filha de Jairo, e na caminhada, Jesus não perde a viagem para nada mesmo, na caminhada ele já acontece uma outra cura, e assim que ele chega e tem um encontro com a filha de Jairo, ela ressuscita, e ela também não é apenas curada, mas é ressuscitada. Eu convido você a ir abrindo o livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Ele voltou da cidade de Gadara, entre os gadarenos, e quando ele voltou para Cafarnaum, era onde ele estava. Jesus tinha casa em Cafarnaum, alguns dos apóstolos, Pedro, João, tinham casa em Cafarnaum. Então, Cafarnaum, na região da Galileia, era um QG
de Jesus e os seus discípulos. E todo o trabalho apostólico que eles realizavam, Cafarnaum era um QG. Então, esse voltaram significa para Cafarnaum, que fica uma cidade ao norte do Mar da Galileia. Quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Nós visitamos a sinagoga em Cafarnaum, em que este homem era o principal, era príncipe dessa sinagoga, na cidade de Cafarnaum, que existe até hoje. Porque porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Jesus começa a se movimentar para ir para a casa de Jairo, e indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, a mulher chegou por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Obrigado, Pai, por esse texto sagrado, pelas experiências que esse conjunto de pessoas tiveram com Jesus e com o poder do Senhor. Obrigado, Pai. Fala ao nosso coração nessa hora e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quero repassar essa história, levando em conta alguns detalhes que estão escondidos no texto, mas eu quero considerá-los agora e depois quero destacar algumas lições nesse episódio, principalmente no episódio em que aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e é curada. Jesus está saindo, como eu disse no início, da cidade de Gadara, fez milagre lá, aconteceu libertação, um endemoniado na cidade de Gadara foi liberto por Jesus. Jesus pega o barco, volta para Cafarnaum, alguma coisa em torno de uns 13 quilômetros, entre 13 a 15 quilômetros, entre a cidade de Gadara até Cafarnaum, quase toda a extensão
da largura do mar da Galileia, quando ele chega na cidade de Cafarnaum, uma grande multidão estava esperando Jesus e os seus discípulos. Isso era muito comum com Jesus, quando ele se movimentava ali, tanto na região da Galileia, como mais ao sul, na região da Judéia. As pessoas se aproximaram de Jesus. Nesse momento, o príncipe da sinagoga, esse tal de Jairo, e é preciso que você saiba que os líderes das sinagogas, que eram também fariseus, pertenciam ao grupo de fariseus ligados a Jerusalém, eles não gostavam de Jesus, eles resistiam a Jesus, eles falavam contra Jesus, eles refutavam os ensinos de Jesus. Era uma luta toda vez que Jesus queria pregar e pregava e ensinava. Geralmente os fariseus, alguns saduceus, alguns escribas procuravam, se misturavam no meio da multidão para criar algum tipo de dificuldade, de resistência ou contra-argumentar com Jesus a respeito do seu ensino, e não era diferente em Cafarnaum. Jesus visitava as sinagogas e fazia sempre muitos milagres aos sábados, e isso era do ponto de vista dos líderes das sinagogas, uma afronta. Mas Jesus estava ensinando com isso, não havia intenção em Jesus de afrontar os líderes da sinagoga. Na verdade, ele estava ensinando a respeito do lugar exato do sábado, do lugar correto do sábado. Estava ensinando que o sentido do sábado é descanso, é estar com o Senhor, é estar na presença de Deus. O sábado era um sinal da aliança de Israel, era o sinal de uma das alianças do Antigo Testamento. Como a circuncisão era o sinal da aliança abrâmica, o sábado era o sinal da aliança mosaica. Era só um sinal, e como todo sinal, sinal não é essência, sinal apenas sinaliza, aponta para algo, apontava para Jesus, apontava para a necessidade de cada pessoa ter o seu tempo com Deus, apontava para a necessidade de cada pessoa buscar a presença do Senhor, de cada pessoa reconhecer a soberania de Deus, a necessidade que cada um temos de Deus. O sábado apontava para isso. Jesus disse que Ele era o sábado, porque Ele é o verdadeiro descanso, porque um dia não pode dar descanso do pecado. Amém, gente? Um dia não alivia tua alma das culpas. Um dia na semana, por mais descanso que você pratique, por mais a praia que você vá, por mais que você consiga gastar um final de semana num resort, um final de semana num resort não alivia a culpa do pecado, não alivia as rejeições da alma, não alivia os problemas de injustiça na vida, não alivia a carga de pecado, a carga de frustração, tudo que é decorrente do pecado, um dia na semana, mesmo que você passe num resort, não alivia. O que alivia é Jesus, é o sangue de Jesus, é o seu poder perdoador. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa oportunidade de vida, e Jesus é a nossa possibilidade de reconciliação com o Pai. Jesus é o verdadeiro descanso. E Jesus, quando ensinava de sábado nas sinagogas e criava um grande alvoroço entre eles, os líderes se sentiam ofendidos e resistiam a Jesus, e Jairo era um desses. Aí, de repente, ele chega em Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum era grande. Nós visitamos, quando estivemos lá em 2018, essa sinagoga, ela cabia muita gente, talvez ajuntasse na sinagoga em torno de umas 400 pessoas, o que era significativo para cidades como Cafarnaum do primeiro século. Cafarnaum era uma cidade importante, era uma cidade de comércio, era uma cidade de passagem. Quem vinha da Síria em direção a Israel ou ao sul na Judéia, tinha que passar em Cafarnaum. E, portanto, era uma cidade de trânsito também, havia muito comércio, havia muita coisa importante, era grande a cidade de Cafarnaum, mas o grande do primeiro século não é o grande do século 21. Né? Uma sinagoga
que coubesse lá 400 pessoas, era de fato uma sinagoga muito importante, de muita relevância em todo o quadro da religiosidade judaica, na região da Galiléia ainda. Isso é muito importante, de maneira que Lucas, quando fala o príncipe da sinagoga, nem sempre nos outros evangelhos você encontra uma menção dessa para o líder da sinagoga, mas em Cafarnaum, Lucas está dizendo o príncipe da sinagoga. Significa que esse líder da sinagoga de Cafarnaum tinha uma patente elevada entre os líderes das diversas sinagogas espalhadas por todo o povo de Israel. Estão comigo, gente? Estão comigo? Muito bem. Então, não era uma pessoa sem importância, era uma pessoa de influência, era uma pessoa que, por causa da sua patente, com certeza, ele resistia a Jesus com muita força. Portanto, esse homem, diante de uma situação difícil, esse homem, diante de um perigo de perder a sua filha, diante da necessidade e da falta do recurso para resolver, diante de um grande problema e da falta da possibilidade, da sabedoria, do recurso para resolver esse problema, qualquer pai faz qualquer coisa, fala a verdade. Você faz o que for preciso para cuidar dos seus filhos. A gente faz o que for necessário para cuidar das nossas crianças. Até os preconceitos religiosos vão para o chão, aí as barreiras doutrinárias vão para o chão também, porque o que importa, na verdade, o que importa é a vida. O que importa é a vida aliás, vocês, profissionais de saúde, sabem muito bem disso. O que importa é a vida, no final das contas. É salvar as pessoas. É isso que importa, no final das contas. E esse Jairo, esse príncipe, vai até Jesus e se prostra diante de Jesus. Fez toda a diferença. Ele se prostra, um príncipe se prostra diante de Jesus, mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o grande rei do reino. Portanto, não havia nada de errado, ou de desconexo, ou de incoerente, com um príncipe da sinagoga de Cafarnaum se inclinar diante de Jesus Cristo. E ele, que com certeza resistiu Jesus, abriu o coração relacionado à sua filha, Jesus não deu conta de que ele era um príncipe da sinagoga que o resistia. Jesus não falou nada, nem retrucou, nem falou, agora vem buscar, né, malandro? Nada disso. Ele levantou e foi na direção da casa de Jairo. Jesus queria salvar essa criança, um adolescente. E assim ele se pôs a movimentar sem uma palavra, simplesmente foi. Na caminhada, acontece um grande alvoroço, a multidão se movimentava junto com Jesus. Muita gente apertando, muita gente empurrando, encostando, tocando em Jesus de várias formas, aglomeração, ninguém usava máscara, não precisava, né? A gente está numa segurança, numa distância segura aqui, por isso que aqui eu estou sem máscara, né? Não precisava máscara, e todo mundo um apertando, um empurrando um outro, e todo mundo se encostando, se empurrando, mas de repente uma mulher, a Bíblia fala aqui nesse texto, fluxo de sangue, algum tipo de hemorragia, que há 12 anos ela sofria e ninguém tinha conseguido curar, nenhum médico do primeiro século tinha conseguido curar, e ela gastou toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio, tentando cura e não conseguiu. Havia alguns problemas, não era só uma mulher que tinha uma doença e procurou a Jesus. Entenda, o fluxo de sangue, numa mulher, no primeiro século, representava impureza ritual, impureza cerimonial. No tempo como é que eu falo? Que nome que eu uso, pastor? No fluxo de sangue mensal. Vocês estão entendendo? Claro que estão, claro que estão, né? Eu não preciso... Beleza, vamos lá. No período, né, mensal de fluxo de sangue entre as mulheres, nesse momento, a mulher, por uma questão de higiene, de saúde pública, a
o Pentateuco cuida disso também, ok? Ela ficava separada das cerimônias religiosas, ela não ia ao templo, e ela tinha que esperar o tempo de acabar o fluxo, ela teria um tempo que chamava tempo de purificação, para que depois ela pudesse, com liberdade, frequentar o templo, no átrio das mulheres, e praticar a sua espiritualidade, a sua religiosidade, bem como ir ao mercado, bem como se relacionar, bem como estar na sociedade, fazendo tudo o que era necessário fazer. Mas, nesse momento do fluxo de sangue, ela é considerada impura. E ela é afastada, não apenas das religiões, das cerimônias religiosas, mas ela é afastada de todas as pessoas. Porque alguém que tocasse numa pessoa impura, era também considerada impura, tinha que passar por todo um processo de purificação para continuar trabalhando, continuar se relacionando, continuar fazendo um monte de coisa. Essa mulher estava em profunda rejeição durante 12 anos. Ela era proibida de participar de todas as cerimônias no templo. Ela estava afastada da sociedade. Provavelmente a família tinha colocado ela para longe, morando longe. Provavelmente ela gastou toda a sua fortuna tentando achar cura. Então, essa mulher passava necessidades, ela não tinha recursos, ela era pobre, ela era, de alguma maneira, por causa da condição miserável, ela era rejeitada pela família, era rejeitada pela sociedade, era rejeitada pelos religiosos, ela era um ninguém na sociedade. Essa mulher convivia com isso há 12 anos, privada de tudo, privada de família, privada de relacionamento, privada de exercer a sua espiritualidade, porque nem no templo ela podia, ela era impura. Existia uma conduta no primeiro século, quando alguém impuro, né, ela andava pelas ruas, as pessoas vendo uma pessoa impura, seja por fluxo de sangue, seja por lepra, as pessoas da rua gritavam, impura, impura, e apontavam para a pessoa, de maneira que todos se afastavam, e ela era terrivelmente estigmatizada na sua própria sociedade. Essa mulher sofria isso há 12 anos. Ela supera tudo isso, ela supera a vergonha, ela supera a rejeição, ela supera tudo que for possível, e ela não pode se manifestar, ela não pode se expor. A única forma de se aproximar de Jesus é às escondidas, é em silêncio, é por trás, sem que ninguém percebesse, talvez agachada, para que ninguém percebesse o seu estado, a sua roupa velha, a sua roupa suja. E ela vai por trás de Jesus, e ela consegue tocar em Jesus. No meio de um monte de gente que estava tocando em Jesus, mas nessa hora um toque diferente. Um toque diferente. E quando ela toca em Jesus, sai poder de Jesus e ela é curada imediatamente. E Jesus para tudo e ele pergunta: quem me tocou? Aí aquele negócio, os discípulos, principalmente Pedro, o que o mestre está falando? Tem muita coisa que o mestre faz que a gente não entende nada, mas agora é uma delas. Está todo mundo empurrando um ao outro aqui, todo mundo está tocando em Jesus de alguma forma, é um empurra, aquele negócio, todo mundo amassando todo mundo, e de repente ele pergunta: quem me tocou? Que história é essa? Outra coisa que a gente não está entendendo de Jesus. Aí Pedro toma a frente, e em nome provavelmente dos demais: mestre, como assim? O que o senhor está falando? Está todo mundo tocando no Senhor, empurrando de alguma forma, como é que o senhor vai reclamar que alguém tocou no Senhor? Aí Jesus explica, fez questão de explicar: alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Por que não saía virtude e poder de Jesus quando estava o empurra, mas teve uma mulher que procurou Jesus diferente, que queria dar um toque em Jesus diferente, queria um toque diferente em Jesus. Isso é muito interessante, muito interessante. E nessa hora, correspondendo com a sua fé, com o seu desejo, com a sua expectativa, com a sua esperança,
Deus libera poder. Interessante isso. Jesus sentia que saía poder, ou seja, era um alto sacrifício toda vez que ele fazia um milagre. Toda vez ele se esvaziava um pouco mais. Aí, não que Jesus não soubesse. É pouco provável que Jesus não soubesse quem tinha furtado poder, roubado poder de Jesus, se é que isso é possível. É lógico, não é? Eu estou usando essa expressão mais de cunho irônico do que outra coisa. E Jesus começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? E essa mulher, talvez saindo, não sei, mas ouviu Jesus perguntando. E ela para, talvez com medo de ser denunciada, ou talvez até Jesus olhando para ela. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? A essa mulher já curada, resolve se manifestar. E ele vai, ela vai, não sabia o que poderia acontecer, talvez Jesus a repreendesse. Como que uma mulher impura toca em mim? Mas Jesus não está ligando para isso, porque a sua santidade é que se transfere. A nossa impureza não pode contaminar Jesus. Quando ele foi para a cruz, ele é que assumiu sobre si, desde o batismo, ele assumiu sobre si a carga do nosso pecado e da nossa iniquidade. Mas Jesus decidiu fazer isso, desde a encarnação, na eternidade. A própria encarnação já foi algo angustiante. A própria encarnação. Não dá para falar sobre esse tema agora, a gente pode falar algum outro dia. Mas nesse momento, Jesus está diante dela e ela, foi eu, Senhor, foi eu que toquei. Aí ela conta provavelmente a sua história para Jesus. Jesus, lembra que ele está a caminho de ir para a casa de Jairo. E Jairo está aguardando. E Jairo está vendo toda aquela situação e está quieto. Pelo menos Lucas não registrou que ele estava incomodado e estava acelerando o mestre. Mestre, vamos lá, mestre, vamos lá. Não, ele ficou aguardando o que o mestre estava fazendo. Enquanto ele se movimenta, ele vai curando e vai encontrando e vai tocando em pessoas e vai promovendo transformações. Aí, ele, olhando para a mulher, ela se manifesta e ele, ao invés de repreendê-la, ele olha para ela e fala uma frase que eu quero dar os destaques em cima desse versículo tão pequeno, mas ele fala três coisas maravilhosas. Ele fala, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele fala essa frase para ela e depois segue. E segue, entra na casa de Jairo, ressuscita a sua filha, mas eu quero voltar então nesse texto, quando ele diz para essa mulher, mas antes disso, eu quero então fazer meu primeiro destaque, os toques que podemos dar em Jesus, que podemos provar, experimentar em Jesus. Sabe, gente? Existem toques e toques. Muitas pessoas podem olhar para Jesus, saber de Jesus, ler sobre Jesus, e ainda assim pensar em Jesus apenas como uma pessoa que na história marcou a mudança de uma era. E estamos na era cristã. Este homem foi tão importante na história que inaugurou uma era que é chamada de era cristã. Mesmo assim, foi apenas um homem importante na história da raça humana. Alguém poderia olhar para Jesus e dizer, ele foi um líder religioso. Outro poderia olhar para Jesus e ter dito, ele foi um comunista do primeiro século. Não foi, né? Não foi. Alguém poderia ter dito, pensar em Jesus como sendo, de fato, ele era o Filho de Deus, ele era um homem importante, sim, ele marcou muitas vidas, e mesmo assim, não ter uma experiência pessoal com ele. Existem toques e existem toques. Quem pensar em Jesus apenas como um homem importante, assim ele será para este. Quem pensar em Jesus como Filho de Deus que salva pessoas, cura pessoas, e ele é apenas um observador de Jesus, um observador do que Deus está fazendo, assim ele será apenas um observador do que Deus está fazendo. Um observador dos milagres dos outros.
um observador dos testemunhos de poder dos outros, um observador de testemunhos de salvação e de transformação dos outros. Ele é um banco de dados. Ele ouve que Jesus curou uma vida, curou um casamento, curou uma família, curou um relacionamento pai-filho. E ele tem muitas informações. Alguém que só observa. Ele toca em Jesus, mas o seu toque não é de fé, o seu toque não é de esperança, o seu toque não é de desespero. Mas essa mulher tocou Jesus diferente. Como você tocaria em Jesus? Qual é o toque que você toca em Jesus? Qual é o tipo de toque? Qual é a carga de esperança que tem quando você começa a orar? Qual é a carga de fé que você tem quando se põe de joelhos para buscar a presença dEle? Qual é a carga de esperança, de desejo, de ardência no coração pela sua presença? Qual é a carga? Que tipo de toque você toca em Jesus quando você o busca? Eu não sei medir isso. Tocódromo, como é que faz? Não é tocódromo? É assim, que é o equipamento que mede a pressão das coisas? Alguém me ajuda. Né? Que faria a medição da força de um toque. Como é que eu chamo isso? Deixa para lá. Não faz a menor importância esse negócio agora. Eu não sei medir o poder do seu toque, a força do seu toque, a intenção do seu toque, a fé do seu toque. Mas tem um toque que rouba o poder de Jesus. Tem um toque, eu vou usar outra palavra, rouba não, né? Oi? Mas que move o coração de Deus. Tem um toque que faz fluir poder sobre você. Tem um toque que você toca em Jesus, que as virtudes fluem sobre você. Tem um toque que quando você toca Jesus, você esvazia Jesus e aquilo que há nele vem para você, e você é pleno, é plenificado dele. Tem um toque, que quando a gente toca em Jesus, as coisas se modificam, há uma transformação, há um sobrenatural invadindo o sobrenatural, há um poder que invade aquilo que não pode, há uma movimentação do céu na terra, há o sobrenatural invadindo o natural, há o eterno invadindo o temporal, há o impossível se movimentando a favor de um incapaz, de alguém que não pode. Há um toque que move o céu a teu favor. Essa mulher descobriu o botão, mas o botão é simples: a tua fé te salvou. É a fé, ela creu, ela acreditou. Quando ele olha para essa mulher e fala assim: filha. Em nenhum outro momento Jesus usa essa expressão para qualquer outra pessoa no Novo Testamento. De todas as curas que fez, de todas as mulheres que foram curadas e tratadas por Jesus, somente esta mulher ouve de Jesus: filha. Por que a importância disso? Porque essa mulher, ela era rejeitada pela família, rejeitada pela sociedade, rejeitada pela religião. Isso significa que ela não podia ter comunhão com Deus. Ela já não desfrutava de Deus e não desfrutava da paternidade de Deus. Essa mulher era doente em todas as áreas da sua vida, não apenas por causa do fluxo de sangue, mas quando Jesus olha para ela e fala: filha, Ele não está curando apenas o fluxo de sangue, Ele está curando o coração dela. Ele está curando a alma dela da sensação de orfandade. Está curando essa mulher do isolamento. Está curando essa mulher das dores do coração, das dores do isolamento, das dores do medo. Está curando essa mulher em todas as áreas. Das injustiças, das sensações de injustiça, da culpa. Será que Deus não olha mais para mim? Será que o que há de acontecer da minha vida? Aí Jesus manda uma dessa para ela: filha. Ela não está rejeitada, ela não é rejeitada por Deus. Ele não cura só do fluxo de sangue, ela cura o coração. Jesus curou o coração e a alma dessa mulher.
a outra frase que ele diz: a tua fé te salvou. A palavra salvou aqui, ou te curou, é soter, da onde vem a palavra no grego para salvação. Soteriologia, doutrina da salvação. Soter é salvação, mas a palavra soter, ela tem um significado muito mais lato, é maior, é mais abrangente. Inclusive, salvação pode ser traduzido como cura. Algumas versões desse texto, em português, traduzem essa palavra como cura, porque salvação é cura. Pode ser cura do corpo, mas pode ser a cura do pecado. Há uma doença. É uma doença que se chama pecado, que a aspirina não cura. Qualquer outro remédio não cura. Somente o sangue de Jesus pode curar. Somente Jesus cura do pecado. E essa mulher parece que provou isso na sua vida. A tua fé te salvou. E a palavra fé aqui, entenda, é pisteu, é uma palavra que tem também um sentido um pouco mais lato do que acreditar. Ela acreditou, mas a palavra fé no Novo Testamento não é apenas acreditar, é se lançar naquilo que você acredita, é misturar a tua vida naquilo que você acredita, é misturar os teus pensamentos naquilo que você acredita, é misturar os teus sonhos naquilo que você acredita, é misturar o teu futuro naquilo que você acredita, significa ajustar a tua vida naquilo que você acredita. Isso é fé. Essa é a fé que salva. Mistura a tua vida com Jesus, toca nele, deixa ele tocar em você. Entra em Jesus, deixa ele entrar em você. Deixa a salvação tomar você. Filha, a tua fé te salvou. Ela precisou romper muitas barreiras sociais, pessoais, alma, para chegar naquele momento escondida, para tocar nas vestes de Jesus. Mas ela rompeu. Ela foi, ela não apenas acreditou, ela tomou uma atitude, ela foi na direção de Jesus. Aí a última palavra, vai em paz. Não era só para ela sair daquele lugar e daquele ambiente, vai em paz, tem uma ideia muito maior. Vai, movimenta-se na vida agora com a presença de Deus. Movimenta-se na sua família. Você é restaurada para você voltar para a tua casa e para a tua família. Porque a paz de Deus está com você. Assim como a salvação, o soter, também a paz de Deus. A paz é a presença. Assim como a salvação, ela não acontece sem a presença. A paz de Deus também não acontece sem a presença. A paz não é uma sensação da ausência de conflito. Assim como a salvação também não é um bilhete para o céu. A salvação significa uma pessoa, a salvação é uma pessoa, a questão é se você está nela ou não. Assim também a paz, o shalom de Deus, não é algo que você tem, uma sensação de alívio, de tranquilidade. A paz é uma pessoa, ou você está nela ou você não tem, ou ela está em você ou você não a tem. Vai, volta para a tua casa, volta para a sociedade, volta para o teu trabalho, volta para os seus, volta para a tua espiritualidade, volta a celebrar no templo, volta para a vida, vai viver a tua vida agora de um jeito diferente, porque a presença de Jesus é com ela, a presença de Jesus vai com ela para casa, vai com ela para o trabalho, vai com ela para o templo, vai com ela para todos os lugares, vai em paz, a presença está com ela. Amém, queridos? Essa é a experiência dessa mulher. Ela provou cura. Isso é lindo em Lucas. Isso é lindo porque ele é médico. Provavelmente ele contemplou essa diversidade de experiências que tanto a filha de Jairo como essa mulher ali provaram na pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos sim tomar remédio, nós podemos sim ir para o hospital, nós podemos sim usufruir de toda a ciência médica, nós precisamos de tudo isso, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos enfermeiros, nós precisamos de todo profissional de saúde, nós precisamos do administrativo, nós precisamos dos que vendem plano de saúde, nós precisamos de todas as pessoas envolvidas na área de saúde, de alguma maneira, quer elas saibam ou não, elas exercem um sacerdócio.
E é preciso recorrer, sim, é preciso honrar, sim, é preciso abençoar, sim, essas pessoas, mas tem uma enfermidade chamada pecado, que somente um toque de Jesus pode curar.